Olá, 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 boa tarde. Olha só, nós tivemos aí problema com a transmissão da live do meio-dia. Depois que a gente salvou, a gente viu que a live ficou aí, em vários momentos, ela estava dando piques, né, ficando aí agarrando. Então a gente resolveu aqui fazer de novo, aí de uma forma mais precisa, né, porque também está lá no meu Instagram, ou melhor, está lá no meu Facebook, o momento oficial aí da live do meio-dia, tá? Mas aí eu quero falar sobre o tema que a gente tratou na live do meio-dia, trazendo aqui essa, não é uma reprise, ok? Eu estou fazendo novamente. O que eu quero trazer aqui? Ao longo dos dias eu tenho falado sobre a seleção de pessoas por perfil comportamental psicológico. E a gente já fez um movimento muito interessante aqui, que é de pensar que esse perfil psicológico, ele vai definir o perfil comportamental. A gente falou também que anterior a gente definir aí as habilidades e competências de uma determinada função, o que eu preciso entender para as questões comportamentais é justamente qual o perfil comportamental psicológico que eu estou querendo dentro da estrutura que eu tenho organizacional, da estrutura que eu tenho também de equipe. E aí eu trouxe já algumas questões aí, por exemplo, que faz parte desse processo de seleção, que é um processo de seleção que ele trabalha com instrumentos mais profundos, instrumentos mais elaborados aí de se definir para uma pessoa diante aí de um chamado currículo. Entre essas etapas do processo de seleção por perfil comportamental psicológico, o que a gente tem? A gente tem também a identificação do perfil psicológico do gestor, do gerente. Isso é fundamental e normalmente não é isso que a gente vê aí nos processos de seleção de pessoas. Eu já falei também sobre o próprio perfil psicológico da pessoa, do candidato para uma determinada vaga, para uma determinada função. Tudo isso compõe etapas desse perfil psicológico maior, comportamental, que eu estou trazendo aqui ao longo dos últimos dias. Um abraço aí para o Wesley, que está entrando aqui. Então, lembrando que a gente fez uma live ao meio-dia e pouco, a gente teve problema depois no registro dessa live, então por conta da sequência aqui, eu estou fazendo novamente essa entrada. E o que eu estou trazendo hoje é uma outra parte desse processo de seleção de pessoas por perfil comportamental psicológico, que vai considerar o perfil psicológico da equipe. Então, olha só, eu ainda nem trabalhei a questão do recrutamento, eu nem trabalhei a descrição lá do cargo, eu estou ainda trabalhando a organização do perfil psicológico dessa pessoa, e já falei aí de algumas etapas, né? Entre essas etapas, a gente tem aí a etapa agora que eu estou trazendo, que é a identificação do perfil psicológico da equipe. A gente vai mudar esse perfil psicológico da equipe? A gente até pode fazer trabalhos, programas de alinhamento, programas de adequação, de modificação de comportamentos, e entendendo que todos os comportamentos eles são aprendidos, então eu posso modular esses comportamentos, mas não é isso que a gente vai fazer quando essa etapa do processo de seleção ela pede a identificação do perfil psicológico da equipe. Então, olha só, essas informações que o instrumento, então a gente está trabalhando e a gente vai trabalhar com ferramentas, a gente vai trabalhar com instrumentos, essas informações, elas vão ser importantes para o momento de compor o perfil psicológico da pessoa que está entrando para essa equipe. Isso é revelado, eu mostro aí como é o perfil dessa individual de cada uma dessas pessoas na equipe. Não, o instrumento ele dá aí um
padrão de perfil psicológico, comportamental das pessoas que já estão na equipe. E eu só posso fazer o movimento de identificar o perfil psicológico comportamental da pessoa que vai entrar se eu também passo por essas etapas. E aí é sobre isso um pouco que eu quero dizer aqui. Agradecer o pessoal que está entrando aí, o Luiz, Leonardo Baldez. Quanto tempo, grande economista de Uberlândia, do Triângulo Mineiro, por onde anda Leonardo? Muito tempo, né? Boas lembranças aí do Triângulo Mineiro e também de Uberlândia. Eu fico vendo os seus meninos, né? O Pedro aí, então assim, muito bacana mesmo. Um abraço, Deus abençoe a sua vida. Então, voltando aqui, então a gente está falando de um processo de seleção que ele é um processo mais profundo. A gente usa pelo menos aí umas 5 etapas para poder definir qual o perfil psicológico de um candidato. Lógico que a gente não vai ficar a vida toda dentro disso. Conhecendo esses instrumentos, conhecendo essas ferramentas, a gente monta então o processo. E aí o que eu estou trazendo aqui hoje é que esse processo de identificação do perfil psicológico comportamental da pessoa que eu vou trazer para a equipe, e eu preciso, então, entender, compreender quais são os traços comportamentais dessa equipe. E aí, gente, eu estou falando aqui de um instrumento em que as pessoas da equipe elas vão responder a esse instrumento com seu sigilo aí de identidade preservado, mas que eu tenho situações de cenários vivenciais e esses cenários vivenciais vão compor um perfil padrão. Não significa, como eu tenho falado, que todas as pessoas vão ser do mesmo jeito. Mas vamos fazer esse exercício. Quem entra para uma equipe que já está organizada, existe inclusive aí o próprio código de organização psicológica que as pessoas vão desenvolvendo ao longo de uma caminhada juntos, né? Preservados, obviamente, as suas identidades, a sua personalidade, mas ali, naquele movimento, eu já tenho um perfil psicológico de equipe organizado, traçado e às vezes inclusive desenvolvido de uma forma bem disfuncional. Mas essas respostas, e a gente não vai entrar agora na modulação de melhoria desses quadros disfuncionais, mas essas informações dessas respostas então vão fazer parte do instrumento, vão fazer parte do processo para que eu possa, aí sim, começar a fazer a minha organização do perfil psicológico do candidato que eu quero para essa determinada vaga. Então, nesse movimento que a gente está fazendo, dessas informações que eu estou trazendo aqui, o que a gente tem é que o comportamento, ele é uma prática psicológica do movimento das pessoas na vida. Então, o comportamento ele é uma prática psicológica das pessoas. Se eu identifico esse perfil psicológico, comportamental da chefia, o perfil comportamental da instituição, o perfil comportamental institucional, mas psicológico da instituição, que é uma outra etapa, que na próxima semana eu quero falar sobre isso, mas eu também preciso identificar o perfil comportamental psicológico da equipe. E essas informações, são com essas informações que a gente vai ter aí o primeiro movimento para poder, aí fazendo o cruzamento dessas informações, fazer o primeiro movimento de itens que vão compor o perfil comportamental do candidato à vaga que está sendo oferecida. Então, vejam como que isso é muito mais profundo, porque eu não estou falando em habilidades e competências. A gente sempre parte da ideia de que se eu estou me candidatando a uma vaga, e aí lógico que o processo que a gente trabalha também, ele tem essas verificações, mas se eu estou me candidatando é porque eu tenho habilidades e competências ali reais para isso.
Não é só a informação que está lá no currículo, não é só o curso que eu fiz. Então, o que a gente traz nesse movimento, nesses dias aqui, é pensar o quanto que é importante, quanto que muda tudo no processo de seleção, quando esse processo de seleção, ele vai olhar, ele vai buscar a identificação de perfis comportamentais psicológicos. E eu tenho aí etapas, e a etapa que eu estou trazendo aqui hoje é a etapa de identificação do perfil psicológico padrão recorrente da equipe. E essas informações, elas são, assim, preciosas. Quero agradecer aqui pessoal que está entrando, Érica, Luiz Soares aí, Andréia, muito obrigado, Nicole Bolonha também, muito obrigado a todos vocês. E aí, então eu fiz de novo aqui a live, pessoal que está entrando, que já teve na anterior, porque na hora que a gente, depois da live que a gente salvou, a gente viu que ela travou durante vários momentos aí. Então olha só, tem que ter a informação do perfil psicológico da equipe para eu poder definir perfil psicológico comportamental da pessoa que vai entrar nessa equipe. Eu estou indo encaixar essa pessoa ao perfil psicológico da equipe? Não, também, mas é uma informação, ou são informações que vão compor aí o conjunto desse processo que nós estamos trabalhando. Então, agora sim, quero agradecer a cada um de vocês. Deus abençoe a vida de vocês no restante aí desse final de semana. Relembrando aí a minha fala que deve estar, está lá no Facebook, o quanto é importante esse momento que nós estamos vivendo, desse final de semana, onde a gente tem a reflexão da morte de Cristo, mas a gente tem também a certeza da ressurreição. E no momento de tantas perdas, no momento em que todos nós estamos envolvidos em perdas, isso não é apenas um discurso, isso é uma verdade. E a grande verdade do cristianismo é a ressurreição do próprio Cristo. A gente não pode transformar esses 3 dias em que o mundo cristão para poder pensar na cruz, sem pensar na ressurreição. E é por causa da ressurreição que a gente tem também a garantia da expectativa. Então, que Deus abençoe vocês, cada um de vocês aí. Manda lá para alguém que está aí, vai receber alguém na equipe, precisa falar com a chefia. Olha, como que está a gente precisa fazer adequações no perfil psicológico. Tem que constar essa informação. O perfil psicológico comportamental da equipe tem que ser uma informação relevante para o processo de seleção. Ok? Muito obrigado a todos. Agora sim, um bom final de semana para vocês